2022. Tempo de mudança. Mudar é aprender novos caminhos. Para buscar soluções para problemas complexos, foi criado o Festival ODS. Dias 25 e 26 de maio. Debates, oficinas e troca de experiências entre setores público, privado e sociedade civil. Embarque com a gente no terceiro Festival ODS, rumo a um futuro mais próspero e justo. Um pacto global pelas pessoas e pelo planeta. Com foco no desenvolvimento responsável e equilibrado, que abrange mudanças no meio ambiente, na economia, no âmbito social e nas políticas públicas. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável é uma aliada dessa mudança. Adotada pelos países membros da ONU em 2015, a agenda definiu os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um plano de ação para todos os países, sem deixar ninguém para trás. Nós, da Estratégia ODS, queremos incentivar a participação da sociedade nessa agenda. Pessoas, organizações, empresas, governos, universidades. Impulsionar atitudes que levem à construção de um mundo mais inclusivo e igualitário. Um mundo capaz de superar desafios. Existem soluções práticas para o desenvolvimento sustentável. Pensar na nova economia. Garantir trabalho decente. Assegurar igualdade de gênero, raça e geracional. Criar alternativas para promover o crescimento com inclusão e sustentabilidade ambiental nos municípios. Entender que a conexão de nossas ações afeta o presente e o futuro. Nós somos os agentes dessa mudança. Faça sua adesão à Estratégia ODS, uma rede de organizações mobilizadas para o desenvolvimento sustentável. Oferecemos conteúdo e orientações para que governos, empresas e organizações incorporem o desenvolvimento sustentável em suas ações. Conectamos pessoas e instituições. Promovemos a troca de informações e boas práticas. Incentivamos o debate. Você está comprometido com o desenvolvimento sustentável? Participe da Estratégia ODS. Juntos, podemos tornar o mundo mais justo, inclusivo e sustentável para todas e todos. Olá, boa noite. Vamos dar início aqui à nossa sessão 8 da terceira edição do Festival ODS, com a mesa Descarbonizar e Incluir. É um prazer estar aqui com vocês. Eu participei do ano passado em uma das sessões como speaker e está aqui esse ano com a alegria de moderar essa mesa sobre um tema tão importante, que é a transição justa. Meu nome é Marina Marçal, eu sou advogada, sou coordenadora de política climática no Instituto Clima e Sociedade, também conhecido como IPS, e sou doutoranda em Sociologia e Direito e fui visiting scholar no programa de Meio Ambiente e Energia em Columbia Law School esse ano em Nova York. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos pretos longos, estou usando uma blusa verde,
Meu fundo é branco, com 2 vasos de planta, uma samambaia, uma jiboia verde e um quadro amarelo com uma mulher negra. Então, dando seguimento, o tema dessa edição do Festival ODS, que é sobre transição justa, é um desafio que tem mobilizado diferentes atores em prol da justiça climática e que se apresenta como oportunidade da gente construir uma reativação econômica no pós-pandemia, que reoriente estruturalmente a economia por meio da geração de empregos, de renda, da promoção da justiça social, recuperação do capital natural e redução dos impactos ambientais. Uma premissa que eu me preocupo sempre, que é da gente reduzir emissões de gases de efeito estufa, mas também reduzir as desigualdades sociais que já são existentes no nosso país. Então, quem vai estar comigo nessa mesa hoje é a Deise Dallanora, representando a Yara Internacional, a Lívia Fávaro, representando a PepsiCo Brasil, o Lucas Padilha, representando a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Então, para começar a nossa mesa Descarbonizar e Incluir, eu gostaria de chamar aqui agora a Lívia Fávaro, que é gerente sênior de cidadania corporativa na PepsiCo Brasil, na companhia. Há 8 anos está à frente de projetos e iniciativas de ESG que apoiam as comunidades brasileiras, promovendo formação profissionalizante para mulheres, pessoas em situação de vulnerabilidade e de fomento à equidade de gênero e racial, a economia circular e o apoio humanitário. A Lívia é publicitária formada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e é pós-graduada em Finanças Empresariais pela FGV. Lívia, é um prazer te conhecer virtualmente. Você tem 10 minutos aí para a nossa mesa e, por favor, inicia com a sua autodescrição. Seja bem-vinda. Obrigada, Marina. É um prazer também te conhecer virtualmente, assim como os meus colegas aqui de painel, Deise e Lucas. Uma honra, na verdade, falar sobre um tema tão relevante com pessoas também tão relevantes e que podem levar essa discussão aí para ideias e soluções. Então, obrigada, primeiramente, pelo convite. É super importante esse tipo de festival, né, para fomentar a agenda ESG cada vez mais nas indústrias, empresas e na sociedade civil. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Bom, eu sou a Lívia, como você apresentou, sou uma mulher branca, tenho cabelos médios, loiros, olhos azuis, estou usando uma blusa azul de alça, né? Estou no interior de São Paulo, não está tão frio aqui, está me permitindo estar usando uma roupa mais de verão. E o meu fundo é um fundo de tela da PepsiCo, bem divertido, que representa bastante o que é a PepsiCo, com os nossos produtos bem coloridos, com as marcas Pepsi e Lay's, que é um pouco do que é a nossa empresa, uma empresa de diversão, que tem como missão, né, criar mais sorrisos a cada gole e a cada mordida. Falando um pouquinho, como você comentou, eu estou na PepsiCo já há 8 anos, entrei na área como analista júnior, hoje estou como gerente com um time galáctico também de mulheres, também só de mulheres, bastante diverso, para construir. Foi muito legal, acho que a oportunidade de falar aqui que foi uma construção. Quando eu comecei na PepsiCo, a área estava passando por uma transição, deixando de ter um instituto PepsiCo no Brasil para internalizar a área, para ser uma área core da companhia estratégica. Desde 2006, né, contando um pouco do histórico, quando ainda tínhamos a nossa CEO Indra, mulher indiana, a PepsiCo iniciou essa jornada de impacto positivo no planeta. E mais recentemente, né, com a chegada do novo CEO Ramon Laguarta, nós lançamos uma nova proposta de valor pensada na sustentabilidade, que se chama PepsiCo Positive, que tem como fio condutor a sustentabilidade em todas as ações e em todas as áreas e frentes de atuação da companhia. O que é muito legal, né? É muito efetivo, porque quando existe só uma área para falar sobre isso, as demais, né, operações, vendas, jurídico, finanças, marketing, enfim, as diversas áreas que compõem a companhia, são impactadas de forma muito leve, né? Não tem no seu dia a dia essa premissa. E quando faz parte do DNA da companhia, como é para PepsiCo, né, com o PepsiCo Positive, todos têm um compromisso de agir de forma sustentável, com integridade, pensando na melhor forma de impacto positivo. E desde então,
a área tem crescido exponencialmente e sido muito estratégica, não só institucionalmente, como PepsiCo, mas para as marcas. Acho que a gente tem conseguido cada vez mais trazer as forças das marcas para territórios de causa. A gente tem alguns exemplos como Doritos Rainbow, falando de LGBTQIA+, Equilibre, no empoderamento feminino, Leis, falando sobre agricultura positiva, e as marcas de bebidas, H2O, a Pepsi, também levantando a bandeira da logística reversa, falando de economia circular e embalagens mais sustentáveis. Então, acho que é uma jornada que contou com o esforço de todo mundo para essa construção e que tem no horizonte, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, entrar mais no detalhe sobre os nossos objetivos, mas que tem um horizonte muito arrojado, metas bastante robustas para seguirmos sustentáveis. Eu costumo dizer para os stakeholders que se relacionam com a área de cidadania corporativa que não é uma questão de filantropia, né? Deixou de ser há muito tempo, é uma questão de negócio, de lucratividade. Né? No último encontro do Fórum Econômico Mundial, provou-se por A mais B que diversidade e sustentabilidade é rentabilidade. Então, como que a gente deixa o nosso negócio mais rentável também por meio da sustentabilidade e das ações de responsabilidade social? Então, algumas metas muito importantes, e o que eu acho que é mais bonito na companhia, mais legítimo, mais genuíno, é que da mesma forma que nós queremos crescer, sim, queremos atingir cada vez mais locais e pessoas, ter mais consumidores, mas aceleramos a nossa agenda de economia regenerativa e impacto positivo na mesma velocidade. Então, acho que o que é muito consistente na companhia é que o empenho e o esforço e a velocidade que nós colocamos para desenvolver o nosso negócio é o mesmo para desenvolver as ações de sustentabilidade e neutralidade da nossa pegada. Então, a gente tem metas muito agressivas, né, como zerar a nossa emissão de gases até 2040, com fases, né, então até 2030 diminuir em 40% e até 2040 zerar a nossa emissão de gases, ter 100% das nossas embalagens recicláveis, biodegradáveis e compostáveis até 2025, e até 2025, neste meio do caminho, ter 50% das embalagens feitas de material reciclável. A água é um recurso natural super importante para todos os processos produtivos da companhia e de todos os nossos stakeholders. Quando a gente fala de PepsiCo, a gente fala de uma empresa de agricultura, né? Que usa muita produção de batata, milho, coco. Então, faz muito sentido que a gente pense também na nossa cadeia de valor. PepsiCo Positive tem 3 premissas bem claras, né? Que é agricultura positiva, escolhas positivas e cadeia de valor positiva. E quando a gente fala de cadeia de valor, é interessante dizer que a gente desenvolve, né, os nossos fornecedores, porque desde a minha jornada, estou há 20 anos trabalhando já com sustentabilidade e responsabilidade social, é muito difícil nós exigirmos dos nossos fornecedores que venham com as soluções prontas ou 100% adaptados para atender as nossas requisições de sustentabilidade e impacto comunitário. Então, acho que a jornada é, né, darmos as mãos e ajudarmos a nossa cadeia. Um super exemplo disso em agro é a jornada que nós temos feito junto à nossa cadeia de agricultores no desenvolvimento de um processo mais sustentável, desde a semente, né, da parte genética, até plantio, colheita e irrigação. E irrigação, inclusive, usando nossa metodologia, nosso capital humano e nosso recurso para fazer o desenvolvimento desses agricultores. Então, acho que a mensagem é não vamos chegar lá sozinhos, mas também não vamos chegar lá exigindo dos nossos fornecedores. Se a gente quiser ser inclusivo e ter na nossa cadeia de valor fornecedores pequenos, jovens, empreendedores, que precisam desse fôlego, a gente precisa desenvolvê-los junto com a gente. E isso é muito bacana. Acho que agro é uma história para contar muito interessante, porque a gente vai desde
da parte do core do negócio, né, da produção do produto, até o impacto nas famílias. A gente tem programas de voluntariado em alguns dos nossos, junto com alguns dos nossos principais fornecedores, para diminuir, por exemplo, a evasão escolar de crianças que cedo demais saem da escola para ir para o campo. Então, é combater um pouco isso e mostrar que ele sim pode trabalhar no campo, mas de outras formas, sendo um agrônomo, um engenheiro ambiental, ou sim sendo um agricultor, mas finalizando esse ciclo tão importante que é a educação, até por uma questão de legado para as próximas gerações. Então, eu acho que o mais importante de tudo, né, é ter essa coerência entre todas as áreas, saber que essas metas são agressivas, mas que a gente está trabalhando muito forte, baseado na ciência, né? Nós temos fornecedores de plástico sustentável, como a UBQ, por exemplo, que tira do lixo, né, do resíduo, do aterro, material para produzir nossas caçambas, nossos pallets, nossas carrocerias de caminhão, e também para diminuir a nossa pegada, são diversas áreas que estão se mobilizando, né? Logística, por exemplo, que já fizemos um movimento importante na troca da nossa frota para elétrica e gás natural, a usina termosolar, que lançamos recentemente em Sete Lagoas, para que o processo produtivo com água aquecida seja feita via termosolar, diminuindo agressivamente o consumo de gás para aquecer a água. Então, são muitas as iniciativas. Se vocês tiverem oportunidade de conferir em pepsico.com.br, existe uma aba sustentabilidade, PepsiCo Positive, com todas as nossas metas e tudo que já foi alcançado. Então, super obrigada pela oportunidade de trazer um pouco do que a PepsiCo tem feito para contribuir para um meio ambiente mais sustentável e uma economia regenerativa. Obrigada, super, pela sua contribuição, Lívia. Você que traz nessa urgência da gente ter ações ligadas à questão da justiça social, mas também trouxe algumas experiências bacanas sobre soluções baseadas na natureza, envolvendo as populações. Achei muito interessante saber os trabalhos que a PepsiCo Brasil está fazendo esse ano nessa agenda. E para a gente dar seguimento aqui, eu gostaria de chamar o Lucas Padilha, que é secretário municipal de Meio Ambiente no Rio de Janeiro. Ele é chefe do Estado-Maior do mesmo departamento, é bacharel em Direito e em Relações Internacionais pela FGV, tem mestrado em Estudos da China pela Universidade de Pequim, é membro do Vetor Brasil e teve experiências como consultor jurídico e político para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, além de conselheiro da Câmara Municipal de São Paulo. Lucas, bom te ver aqui. Você tem 10 minutos e começa, por favor, com a sua autodescrição. Obrigada. Marina, Lívia, todos e todas, boa noite. Meu nome é Lucas Padilha, eu sou um homem branco, eu estou usando uma camiseta verde, eu tenho cabelo curto e castanho. Estou usando óculos também. No meu fundo tem a bandeira do Rio de Janeiro, município, a bandeira do Estado do Rio de Janeiro e a bandeira do Brasil. Acho muito interessante quando a gente tem uma conversa como essa, né? A gente tem uma empresa grande, PepsiCo, global, uma visão para o Brasil, para a sustentabilidade, práticas muito interessantes, que a Lívia comentou, e um representante de um governo local, né? Por que eu acho que eu começo aqui a minha discussão sobre descarbonização e inclusão, descarbonização e justiça, tratando da especificidade desse painel, que é mediado pela brilhante Marina do X, que está em todas, sempre contribuindo na vanguarda. Então, acho que os governos locais têm a vantagem de entender o que é a ação climática na ponta, né? A ação climática na ponta é desassoreamento de rio, a ação climática na ponta é renaturalização de rios e canais, a ação climática na ponta para governos locais é estímulo à agroecologia urbana, também florestamento de encostas, arborização urbana. Quer dizer, eu acho que eu trabalho numa secretaria que é uma secretaria de ESG, no sentido de que a secretaria tem práticas de governo, né? Hoje a gente completa rapidamente, mas de meio ambiente, também por ser uma secretaria de meio ambiente, faz planejamento de unidade de conservação, planos de manejo, defesa ambiental, mas também é uma secretaria que lida com o S,
Aí eu acho que a grande contribuição que o Rio de Janeiro tem para dar para esse debate de o que as secretarias de meio ambiente podem fazer e o que governos locais podem fazer de ação climática na ponta, tanto para olhar a descarbonização quanto para a inclusão, eu vou trazer um pouco histórico da Secretaria de Meio Ambiente, que é um legado de 30 anos, né? A Secretaria já vai celebrar, está com aí seus 30 anos de história, uma secretaria que foi fundada pelo Alfredo Siquis, a partir do programa de reflorestamento. Então, uma secretaria que ela nasce no contexto da Eco 92, onde o Rio de Janeiro celebra, o Rio de Janeiro recebe as convenções quadro da ONU, que seriam a base jurídica, a base científica já tinha sido dada em Estocolmo, mas avançou muito em 92, de inclusão do desenvolvimento sustentável e do clima na agenda global, né? Eu acho que a Eco 92, a Rio 92, marca esse momento e o Rio de Janeiro faz parte dessa história. E aí cria a sua Secretaria de Meio Ambiente, sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tanto para cuidar das unidades de conservação, daquela agenda que depois ia ser consolidada na lei do SNUC, dos anos 2000, e do bioma Mata Atlântica, mas também uma secretaria que nasce a partir da assistência social. Uma secretaria que nasce com um programa de reflorestamento feito por mutirantes comunitários que são contratados junto às associações de moradores para trabalhar no reflorestamento de encostas ao largo de comunidades. É um programa que tanto gera emprego e renda verde na veia, quanto trabalha com educação ambiental para evitar a expansão de construções irregulares em áreas de educação ambiental, mas também para que essas comunidades entendam cada vez mais que a floresta é potencial e a floresta não é um custo, né, para as pessoas mais vulneráveis da cidade. Então, a vulnerabilidade das comunidades do Rio de Janeiro, essa cidade incrível que tem 3 maciços, as duas maiores florestas urbanas do mundo, 267 rios e canais, meio ambiente é visto como vulnerabilidade, né? O risco de um desabamento, o risco de um alagamento, né? Mas é possível, por meio de programas socioambientais, criar com as comunidades alianças para que o meio ambiente se torne um ativo sustentável para aquelas próprias comunidades. Então, o reflorestamento é um desses programas, o Guardiões dos Rios, que é um programa de limpeza de córregos manualmente, também é um programa de segurança hídrica com o trabalho de mutirantes, e o programa Hortas Cariocas, premiado pela FAO, ONU, ganhador do Pacto de Milão, que é o Pacto de Sistemas Alimentares Urbanos do Mundo, e que orgulhosamente o Rio de Janeiro vai receber esse ano, em outubro, o Encontro Global do Pacto de Milão. O programa Hortas Cariocas também, com as suas 51 hortas comunitárias, contrata mão de obra local para trabalhar nessas hortas junto com os engenheiros, ou seja, você pega toda a inteligência burocrática e técnica de uma secretaria e coloca ela à disposição da comunidade, e não o contrário, né? O serviço público não como algo que é prestado para as comunidades como passivas, mas é uma compaixão. Então, é uma secretaria que nos últimos 30 anos estruturou esses programas. Está tocando para você também? Não? Não, Lucas, aqui a gente está seguindo, te ouvindo e te vendo normal. O celular, desculpa, aí deu uma ligação Imagina. recentemente. Já pedi para alguém me ajudar aqui. Então, uma secretaria que tem essa estratégia de ação comunitária, desde o seu DNA, quer dizer, o debate climático evoluiu muito nos últimos 30 anos, mas a secretaria já tinha esses programas com viés de segurança, com viés de resiliência, com viés de inclusão, ou seja, muito do que a gente vê de novidade hoje em dia, eu acho que essa é a conclusão da lição do Rio de Janeiro, já existia antes como programa de biodiversidade, como programa de assistência social, como programa de combate a enchentes, e hoje se torna uma agenda climática, né? Eu acho que o grande desafio das políticas públicas é ter um olhar climático para aquilo que já funciona e é boa experiência de ação comunitária junto com uma visão técnica de preservação, conservação e restauração do meio ambiente. Então, acho que essa é a lição do Rio, o grande desafio. A gente tem um plano de desenvolvimento sustentável e ação climática que coloca tudo isso na ponta do lápis. O Rio, a primeira cidade do mundo a ter, dentro da sua própria estrutura, um inventário de emissões anualizado feito dentro de casa, está no nosso acordo de resultados, ou seja, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Meio Ambiente, todas integradas aí com os outros órgãos da Prefeitura, Secretaria de Transportes,
para fazer o inventário de emissões da cidade anualizado. Então, a gente tem na ponta do lápis o que deve ser feito, como deve ser feito. São 900 ações, todas monitoradas pelo Escritório de Planejamento da Prefeitura, para a ação climática transformadora da cidade. A gente sabe que isso depende muito não só do governo local, né? Grandes saltos que vão descarbonizar as cadeias produtivas, que vão criar uma cidade mais inclusiva, também dependem muito do governo federal e de saltos tecnológicos, né? Política habitacional, por exemplo, depende muito de recursos federais. Transporte depende de uma política que vai muito além da cidade, né? Depende da disponibilidade, por exemplo, de ônibus elétricos a um preço baixo e competitivos com aqueles ônibus que não são elétricos. Eletrificar uma frota, que é uma coisa que tem um impacto gigante na cidade, não é uma coisa simples. Tem um ou dois fornecedores só capazes de prestar para uma cidade grande como o Rio de Janeiro esse tipo de serviço no mundo, quer dizer, vender esse tipo de ônibus no mundo para uma cidade grande como o Rio de Janeiro. Então, o governo local tem essa angústia que compartilha com a sociedade civil, por isso é sempre muito bom estar com a sociedade civil, de ação climática já. A gente depende também desses grandes saltos tecnológicos no setor de transportes, de aviação, no setor de ônibus, né, e também de transporte público, mas a gente faz o que pode. Assim, o que pode, eu acho que é uma agenda ambiental. Acho que a agenda ambiental é uma grande agenda climática. Essa é uma coisa que não é redundante. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas é importante a gente olhar as duas como integradas, né? Não é óbvio. A gente olhar o reflorestamento para além da biodiversidade, para além da restauração do ecossistema. Tem que olhar com viés climático. Quer dizer, quais são as árvores que eu planto hoje e que daqui a 10 ou 15 anos vão ser resilientes a um aumento de 1,5 graus, né? A gente sabe do impacto do clima na fauna. Essa é uma discussão técnica específica das secretarias de meio ambiente que produzem florestas, mas que impactam toda uma comunidade. Então, é muito bom estar aqui numa discussão de ODS, de ESG, de ASG, porque essas coisas elas sempre ampliam muito e vendem tudo como uma grande novidade. Mas eu queria trazer a Secretaria de Meio Ambiente do Rio de Janeiro como um caso de legado e construção de uma visão climática a partir de um legado ambiental. Acho que isso é uma grande contribuição que o Rio tem, e a gente também depende muito da sociedade civil e das empresas para descarbonizar numa cidade importante como o Rio de Janeiro, de 7 milhões de habitantes, a vida, né? Descarbonizar a vida. Por exemplo, os produtos mais baratos precisam ter boas embalagens. E boas embalagens são embalagens reutilizáveis, então design que não é feito para ser jogado fora. As coisas não podem virar lixo. Não é? A gente olha ainda muito com o olhar de reciclagem, olhar de coleta. Vamos olhar com o olhar do design, evitar que isso aconteça. Então, esse diálogo permanente é muito importante para a cidade. Depois, a Conlurb, são os guardiões dos rios que vão limpar o plástico de má qualidade de um salgadinho quinó da PepsiCo num rio, né? Então, essa dependência do governo local em relação às empresas, em relação às outras esferas de governo, é muito importante, o que não nos impede de agir agora, mas é também um desafio compartilhado, um desafio de governança climática, que é compartilhado com outras esferas de governo, e é um desafio global, com impactos locais tremendos na questão da justiça, né? As comunidades sofrem primeiro, as pessoas negras sofrem primeiro, as pessoas com deficiência sofrem primeiro. Os desafios da resiliência são desafios muito conhecidos que também são agravados com a crise, com a emergência climática. O Rio de Janeiro é a primeira cidade também do Brasil a sancionar, o prefeito Leonardo Paes, que foi secretário de Meio Ambiente, o presidente C40 teve essa coragem de sancionar uma lei de emergência climática. Então, o Rio de Janeiro reconhece que a situação é grave e a ação é agora. Quando a gente olha para 2030, é para a gente olhar com alguma perspectiva e ter esperança, mas a gravidade ela exige que a gente trabalhe todos os dias para produzir neutralidade. Obrigada, Lucas. Acho que você traz uma perspectiva muito boa e que a gente precisa, como Brasil, de olhar para os benchmarks, para as boas práticas que os governos já têm executado no nível subnacional, seja estadual, seja municipal, mas também a importância das parcerias público-privadas, de trabalhar com as empresas, eu diria também com o terceiro setor, como a gente tem atuado, com a academia, com a sociedade civil como um todo, se a gente quer descarbonizar a vida, como você disse. Adorei a frase, eu acho que é o esforço que a gente tem que fazer num debate como esse. Então, para continuar, encerrar essa nossa primeira rodada, eu queria chamar a Deise. Deise,
chega aqui por último no debate, mas não menos importante, a primeira a chegar aqui muito animada com a mesa. Daisy, você, Daisy Zalanora, que é diretora de Food Solution Innovation na área de estratégia da Yara, é focada na criação de valor para a cadeia alimentar sustentável através de iniciativas de inovação, preparando a empresa para atender as tendências do mercado atual e do futuro, como o projeto Prospera, que é idealizado para o desenvolvimento da agricultura familiar e seu papel na segurança alimentar. Ela que está no IARA há quase 3 anos, já liderou projetos na América Latina, dentro da área de Sustainable Food Ecosystem, e contribuiu para a estruturação do segmento de Digital Farming. Desde tem vasta experiência em estratégia e modelagem de negócios sustentáveis, passando por cargos de liderança e inovação para soluções omnichannel em diferentes segmentos. Daisy, você tem 10 minutos, se inicia, por favor, com a sua autodescrição. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite, Marina, é um prazer estar aqui, aos colegas também, Lívia, Lucas. Bem, boa noite a todos e a todas. Eu sou uma mulher branca, de cabelo loiro na altura dos ombros, eu estou usando óculos, estou de camisa azul e ao fundo, no fundo de tela, meu fundo de tela é verde. E eu estou, de fato, bastante animada aqui com a oportunidade e eu vou trazer uma abordagem um pouquinho diferente. A Lívia trouxe aqui os aspectos, né, do setor privado, o Lucas trouxe a importância das políticas públicas, e eu vou falar um pouquinho da Yara e vou abordar o tema de hoje de descarbonização e inclusão com a abordagem ou com a ótica da urgência. A Yara é uma empresa centenária, ela foi criada e tem no seu DNA a inovação, ela foi criada para atender a questão da fome na Europa, da grande fome na Europa, há mais de 100 anos atrás, desenvolvendo fertilizantes nitrogenados e até agora vem atuando aí com soluções inovadoras. E aí, falando desse tema e da descarbonização com a ótica da urgência, a gente ouviu aqui, o próprio Lucas trouxe a questão da crise ambiental planetária, né? Quer dizer, o mundo está se redesenhando sob todos os aspectos, geopolítico, econômico, social, e a crise ambiental planetária, ela não nos dá mais tempo. Então, o aumento de temperatura já é um fato e as suas consequências também. Nós tivemos recentemente mais 2 acontecimentos que reforçam essa nova ordem mundial, a pandemia e mais recentemente aí o conflito, a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que nos coloca definitivamente com a urgência de equacionar segurança alimentar com sustentabilidade. E segurança alimentar nesse contexto deixa de ser só o retrato da desigualdade para ser também uma ameaça aos países ricos, né? E esse conjunto todo nos leva, ou deveria nos levar, à consciência de que todos nós estamos expostos ao mesmo risco. É o risco à espécie humana, que está no seu ponto de inflexão com essa crise ambiental. E, nesse sentido, coletividade não é só respeitar o espaço do outro, mas entender que uma árvore que eu derrubo aqui, ou a biodiversidade que eu afeto aqui, vai trazer consequências para a vida de outras pessoas, quer seja do meu vizinho, a minha, ou do outro lado do mundo, né? Somos todos parte de um ecossistema onde a biodiversidade garante a vida. E esse futuro que está na mesa agora, ele requer um entendimento de que esses temas, sustentabilidade, a transição justa, a recuperação econômica pós-pandemia, a própria segurança alimentar com tecnologia, a resiliência climática, os investimentos, tudo isso está interconectado e a solução ela não é única e ela é complexa. Por que ela é complexa? Porque ela vai vir da consciência do coletivo e da colaboração entre as partes. Ela não é uma solução única e ela não vem de um único lugar, né? A resiliência climática, ela traz uma nova lógica de negócios. Então, novas variáveis definem esses novos modelos de vida, de subsistência, de sobrevivência. Essa nova ordem mundial, ela pede, então, novos caminhos.
onde a colaboração, de fato, é a palavra de ordem, né? Não só no âmbito de pessoas, mas de negócios. E esses novos caminhos, através dos empregos verdes, devem ser vetor de inclusão, devem possibilitar aí as mesmas oportunidades de desenvolvimento social e econômico. E quando a gente olha para isso, né, nesse âmbito, o Brasil tem a grande oportunidade do protagonismo. A velha máxima, né, de transformar desafio em oportunidade, mas de fato é isso, transformar usando as externalidades. Então, transformar é gerar impacto positivo. E não há segurança ou resiliência climática sem, por exemplo, uma Amazônia em pé. Nós temos, e aí vamos falar das riquezas do Brasil, nós temos a floresta amazônica com a maior biodiversidade do mundo, nós temos aqui os parques eólicos, energia solar renovável, permitindo aí a rota do hidrogênio verde. Nós somos pioneiros na geração de biometano oriundo dos resíduos da cana-de-açúcar, e aqui na Yara, através de uma parceria com a Raizen para a obtenção do biometano e a consequente substituição do gás natural, nós vamos produzir amônia verde com 80% de redução das emissões nesse processo produtivo, e aqui já entra a economia circular, nessa circularidade da economia, como reusar, reutilizar, reciclar. Quer dizer, esses novos caminhos, eles geram novos empregos, que requerem novas habilidades e conhecimentos. E a inclusão, ela se dá nesse arcabouço de iniciativas público e privada, né, que permitem capacitar as pessoas para, de fato, serem inseridas nesse novo mercado de trabalho. Vindo aqui para o nosso mercado, nós somos uma empresa do agro, a agricultura tropical brasileira, ela precisa chegar em 2030, 2050, alinhada com as ODS e com consciência ambiental. Essa transição, ela precisa ser de novos espaços que sejam inclusivos, não só econômicos, de inclusão não só econômica e social, mas de diversidade, de gênero, de raça, porque é através da diversidade que nós vamos, de fato, encontrar essas novas soluções. Quer dizer, o pensar diferente traz novos ângulos de visão, e aí, consequentemente, vai nos trazer as novas soluções que a gente precisa. E a questão agora é como eu trabalho a governança climática de forma a gerar renda. A atuação local é muito importante, com toda a sua riqueza. E nesse ambiente empresarial, nós precisamos entender que não basta internamente reduzindo as nossas emissões, eu acabei de dar um exemplo aqui de como nós estamos reduzindo através do biometano, mas também como atuar gerando valor para a sociedade. E aqui na Yara nós temos programas que, de fato, empoderam o pequeno produtor, a agricultura familiar, né, abrangendo capacitação para recuperação de áreas degradadas, e com essa recuperação evitando aí o avanço de fronteiras e o consequente desmatamento em outras áreas, e que também vão gerar créditos de carbono no solo. O Prospera, que acabou de ser mencionado aqui pela Marina, que é um programa com diversos atores do segmento, que deve atender aí, visa atender 50 mil famílias de pequenos produtores no semiárido nordestino, transformando, então, toda essa região em um polo produtor de milho de forma sustentável. É importante lembrar em todo esse processo que a gente precisa de investimento, né? Mas investimento, para atrairmos o investimento, precisamos lembrar que ética, responsabilidade e transparência são condições básicas para gerar a credibilidade do Brasil nesse âmbito global. E uma coisa muito importante e que a gente precisa aqui ter no nosso radar é que o consumo consciente é o ativismo de que precisamos, porque é assim que o mundo se redesenha. Quer dizer, eu como empresa, eu Yara, eu passo a ser mais produtiva porque eu sou mais escolhida pelo meu consumidor, pelo produtor rural, pelo meu cliente, e eu sou mais escolhida porque eu verdadeiramente gero valor através dos meus produtos e serviços, considerando todo o ecossistema que eu estou inserido. Então, as nossas escolhas de consumo, as escolhas que nós fazemos, elas definem o conceito de sustentabilidade.
Então, é importante entender que essa é uma responsabilidade de todos, é uma responsabilidade do Estado, é uma responsabilidade do setor privado, mas é uma responsabilidade do indivíduo também, né? E é importante mencionar também a tecnologia como capacitador e não como um fim em si mesmo, né? As empresas precisam garantir aí a vida do negócio utilizando a tecnologia como um vetor que também é uma grande ferramenta de inclusão e que também deve ter o olhar de toda a sociedade para capacitar essas pessoas que estão aí em vulnerabilidade ou em processo de necessidade de empregabilidade. Acho que essa é a mensagem aqui para iniciar a nossa discussão. Super obrigada pela sua contribuição, Deise, bem ali no tempo para a gente poder ter um tempinho aqui de fazer trocas e algumas perguntas orientadoras para esse debate, né? A transição justa, como você trouxe, também implica em reconhecer e mitigar os efeitos dessa descarbonização, tem também sobre os atores econômicos. E aí eu queria seguir perguntando aqui para a Lívia, bem rapidinho, 2, 3 minutinhos, que você também quiser adicionar, que porventura esqueceu na primeira fala. Você menciona muitas ações que a PepsiCo tem feito, né? E a gente tem falado muito da emergência dessa década, mas eu acho que a gente precisa também falar sobre a questão da accountability, de transparência, de monitoramento. Então, como vocês têm pensado a medição dessas ações e dos impactos do que vocês já têm feito no campo? Então, super importante, né? Até como uma prestação de contas, porque quando a gente anuncia, é uma alegria na hora de anunciar, mas a gente precisa deixar todo mundo na mesma página a respeito da evolução. Então, para todos a gente tem metas bem claras, né? Então, água, por exemplo, né? Reduzir o processo produtivo, o uso de água no processo produtivo e como isso é feito, a contabilização disso. E eu acho esse um exemplo muito interessante, conectando com a fala do Lucas, porque a gente tem cada vez mais se aproximado do governo, principalmente municipal, onde as nossas fábricas estão instaladas. Um super exemplo disso é na fábrica, né, na cidade de Itu, que junto com o poder público, a Secretaria do Desenvolvimento Urbano e o prefeito, a gente desenvolveu uma metodologia de reuso de água que passou, né, que fez com que, né, a princípio, o uso de água fosse de 4,6 litros por SKU, já baixando para 1,72 e finalmente chegando a menos de 1 litro, 940 ml de água na produção. E isso só foi possível com uma parceria com o governo, né? Um decreto foi feito pelo prefeito para que a gente pudesse utilizar as tecnologias necessárias, equivalentes a uma redução gigante de água, né? O resultado representa mais de 599 milhões de litros de água no período de 2015 a 2020, 80 piscinas olímpicas anuais, é muita coisa. E essas metas têm sempre o indicador já acoplado quando é determinado. Então, se a água, quanto de água vai ser reduzido, em qual etapa do processo, por qual meio vai ser feito, e para ficar mais fácil o entendimento para o público, a gente sempre traz a tangibilidade fazendo um comparativo, né? Então, por exemplo, em carroceria sustentável, que eu comentei que a gente está fazendo a partir de plástico, um substituto ao plástico retirado de aterro, feito em parceria com essa empresa israelense chamada UBQ. Né? Então, são 3 quilos de embalagens plásticas, o que representa mais de 750 unidades do nosso produto de salgadinho, e mais de 18 quilos de plástico PET, que são aproximadamente 368 garrafas para produzir esse material. Então, eu acho que é super importante a gente dar esse accountability, como você disse, Marina, e a gente está cada vez mais trazendo isso, inclusive, para o maior ponto de contato com o consumidor, que é as nossas embalagens e é o ponto de venda.
para que fique cada vez mais claro como tem sido feito, como a meta tem sido endereçada e quais os resultados. E acredito que por meio dessa transparência, que eu acho que é super importante que você comenta, surgem ideias, surgem soluções, a gente recebe muitos feedbacks desses parceiros, né? A gente tem um parceiro de engarrafamento da nossa bebida de coco, que desenvolveu entrou junto nesse desafio e desenvolveu uma máquina específica para o envase desse material, que reduz em 90% o uso de água. A primeira máquina da empresa em todo o mundo, instalada na nossa fábrica de Petrolina. Obrigada, Lívia. Acho que ótimos exemplos aí de pensar esse processo de monitoramento, medição, que a gente também tem que estimular, né? Lembrar que a COP26 terminou ali a declaração falando estamos atentos ao greenwashing, e eu acho que o Brasil demonstrar como tem feito esse processo de accountability é super importante para a gente recuperar também credibilidade e atrair investimentos, né, para todos esses atores que a gente tem conversado. Então, para seguir, eu queria, Lucas, que você trouxe também uma série de ações e compromissos que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem assumido, com a tua atuação também na Secretaria de Meio Ambiente. Eu, particularmente, tive o prazer de estar ali no lançamento do pacote de ação climática do Rio, né, o fórum de vocês, mas você também trouxe muito a questão da emergência para essa década, que é o que os ODS também nos convida a pensar. Então, se você pudesse destacar um pouco mais os compromissos e as ações que a Prefeitura vai adotar até 2030, eu acho que também convida o público que está assistindo e outras organizações desse porte e outras prefeituras a pensar ações de curto prazo. Obrigada. Bom, a gente tem um plano, né, o PDS, Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática do Rio de Janeiro. Ele é bastante inovador porque ele integra ODS à ação climática. O quarto capítulo, que é o da ação climática, é baseado em vários estudos muito interessantes, como, por exemplo, o mapa de ilha de calor, que é atualizado sempre, de alagamentos, enfim, tem um olhar de resiliência muito forte, né? Por que eu estou trazendo isso como ação prioritária emergencial? Porque o Rio de Janeiro tem um potencial natural gigante, né, por causa das 2 grandes florestas, 1/3 do território é de áreas protegidas, o que é uma coisa bem interessante para uma cidade grande, né, do mundo, enfim. Então, eu acho que assim, o mais emergencial, Marina, que mais coloca em risco a nossa capacidade de chegar em 2030 é o avanço das indústrias irregulares, das indústrias ilegais de construção civil na cidade do Rio de Janeiro. Por que eu trago isso como uma questão climática? Porque hoje a gente tem grupos criminosos que atuam desde o serviço de extração mineral, desde saibreiras irregulares, até o descarte irregular, claro, muitas vezes, a maioria delas, em rios, de resíduos de construção civil, ou seja, aterro, extração mineral, parcelamento do solo, indevido do solo, construções que não são fiscalizadas. Então, assim, o maior desafio que a gente tem hoje na cidade, desafio público, né? O desafio que só o Estado pode agir, é o desafio de manutenção das áreas verdes para a restauração ambiental, né? A gente tem a meta, por exemplo, de adensamento até 2030 de 1.000 hectares, mais ou menos, é muita coisa, de florestas, né? A gente tem as 4 grandes florestas no Zona Oeste, Irecina-Mendanha, em Uaíba, que são regiões de ilhas de calor e regiões de muita vulnerabilidade social, né? E aí a gente tem essas florestas para produzir, mas o grande desafio, como eu disse, é você trazer a população para dentro da política pública, né? E a política pública ser uma política pública comunitária e não uma política pública onde você olha o meio ambiente como assistência só, você olha ele como potencial, é uma outra visão muito mais transformadora, e a gente tem experiência nisso. Mas não adianta nada a gente ter isso e não ter a defesa ambiental em ordem, tá? Vou dar um exemplo de hoje cedo. Fiz uma operação em Jacarepaguá, Rio das Pedras, numa comunidade chamada Sertãozinho, que não é nada pobre.
São condomínios, são prédios de 6 andares, 5 andares, que crescem em questão de meses, tá? Sem nenhum licenciamento ambiental, dentro de APP, na zona de amortecimento da Floresta da Tijuca, com supressão vegetal, sem compensação ambiental. Então, muitas vezes a gente olha com foco para punir ou fiscalizar as atividades regulares. A gente olha para o carbono legal. A gente olha para aquele carbono que é legalizado. A gente olha para a Ternium, que é a maior emissora da cidade, que é uma siderúrgica. Tudo bem, tem que olhar. E isso está no nosso plano. Mas a gente também tem que olhar para aqueles emissores ilegais. Porque esses, a gente não tem nenhum controle com base em plano de desenvolvimento sustentável, com base em política de ESG, ou com base em incentivo de mercado, ou com base em pressão midiática, enfim. É realmente uma necessidade de uma ação muito dura. Então, hoje, em Jacarepaguá, como comentei, a gente derrubou 7 fundações que chegariam a ser 7 prédios dentro do Parque Nacional da Tijuca, causando aí um prejuízo de mais ou menos uns 25 milhões de reais de prejuízo para grupos armados que vivem da destruição do meio ambiente. Então, por que eu trago isso também como uma agenda municipal? Porque é o que o governo federal não faz na Amazônia. O governo federal não faz no Pantanal. É o que em outros biomas não é feito por quem tem dinheiro e força para fazer isso. A gente vê no Brasil o avanço de uma agenda de armamento, o avanço de uma agenda de dureza, uma agenda que fala de exército, mas que não trata de proteção e defesa dura do meio ambiente. Então, aqui é uma provocação política necessária, importantíssima, para que também as empresas entendam isso. Quer dizer, o meio ambiente, a autoridade ambiental municipal, o local, ela não é só responsável pelo licenciamento das atividades legais. Ela não é só responsável por políticas de educação ambiental e por políticas de restauração e políticas de inclusão. Ela também é responsável pela defesa ambiental em biomas que são ameaçados dentro das cidades e que geram uma emissão enorme. Os desmatamentos geram uma emissão gigantesca, os lixões clandestinos gigantescos, extração mineral, imagina, gigantesca. Então, não adianta também só olhar para aquela agenda positiva de descarbonização, né? Quer dizer, plantar árvore, fazer horta. Tem uma agenda de controle ambiental, de defesa ambiental muito dura, que é importantíssimo que as empresas, a sociedade civil se conscientizem e cobrem que os seus governos atuem. Porque senão o piloto automático ficar fazendo a fiscalização de licença, que é muito importante, mas também existe uma agenda além dessa agenda, que é uma agenda climática. Então, eu acho que existe uma agenda climática de atuação de governos locais sob o desafio de grupos armados criminosos que vivem da destruição do meio ambiente e que são industriais, tem escala industrial, tem integração de cadeias. Então, a gente faz essas operações junto com o GAECO, com a Polícia Militar e Ambiental do Estado do Rio de Janeiro, para ter uma inteligência que vai muito além de uma inteligência de autoridade de fiscalização ambiental. Obrigada, Lucas. Eu acho que a gente tem falado aqui nessa mesa sobre estratégia de descarbonização para pensar uma transição justa, mas isso não pode ignorar, obviamente, uma agenda de fiscalização e controle, não só com os atores governamentais subnacionais, mas também no nível federal, como você menciona, e acho que isso tem que ser um trabalho muito mais em parceria para a gente cumprir, inclusive com os acordos que foram assumidos na COP26, inclusive com o que a comunidade internacional espera de um país que já foi, sem dúvidas, protagonista na agenda, precisa retomar aí a nossa posição nesse ranking internacional. E aí, para a gente dar seguimento aqui, Deise, para a gente fechar esse painel, que foi ótimo, você que tem trabalhado nessa área de inovação, trouxe alguns exemplos também no tema, queria que você abordasse um pouquinho como que você tem visto ao longo dos anos que os princípios ESG têm impactado os compromissos empresariais na prática, como tem impactado também a questão dos investimentos econômicos, até criação de valor na cadeia, né, como a Lívia falou um pouquinho ali no começo. Acho que você que tem muita experiência sobre esse ponto podia mencionar como tem visto isso ao longo dos anos, né? Acho que o Lucas trouxe ali algumas questões, não só do carbono legal, mas o carbono ilegal também, como impacta as pessoas, e a gente sabe que dentro dos mercados
pensar carbono também tem gerado valor, e eu acho que os princípios ESG têm influenciado bastante nesse sentido. Se você puder trazer, você é uma mulher que trabalha com inovação, adoraria ouvir. Claro. Bom, a gente vê uma evolução, principalmente na questão da governança. Obviamente ainda falta muito, mas a gente percebe que ao longo do tempo a questão da governança tem se tornado mais e mais premente aí nessa agenda de ESG. E aí eu vou trazer um pouco dos exemplos e da experiência que a gente tem tido na Yara nesse sentido, em que o ESG, bom, toda a nossa estratégia, ela é pautada nas premissas de ESG, e aí quando a gente fala de governança especificamente, ela se dá nas relações com todos os stakeholders, quer dizer, com todo o mercado, com acionistas, com clientes, com a sociedade em geral. Passando pelas questões sociais, e aí de como é que a gente contribui. Então, a gente tem diversos programas, né, para as comunidades, programas sociais para as comunidades que estão ao entorno das nossas unidades. E aí, a gente chegando na parte ambiental, é muito importante, e o que a gente tem procurado fazer, trazer essa percepção para a sociedade de que a agricultura é um segmento que pode contribuir positivamente para a diminuição das emissões e, consequentemente, para essa neutralidade climática do planeta. E dessa forma, a gente, para chegar a isso, quer dizer, como é que a gente comprova isso, né? Na Yara, a gente tem uma série de pesquisas, e essas pesquisas, elas medem o impacto positivo do uso dos fertilizantes à base de nitrato na retenção de carbono no solo, e vai continuar realizando aí esses estudos regulares com os órgãos competentes e com parceiros que nos permitam, de fato, comprovar que há a redução da emissão desses gases, tanto a partir dos produtos, dos nossos produtos, que são agora a partir do uso de energias limpas, como o hidrogênio verde e o biometano, quanto também com as práticas que a gente está implementando através de uma nova empresa que foi criada pela Yara há cerca de um ano, chamada Agoro, trabalha especificamente com os produtores a fim de auxiliá-los na certificação, monetização e certificação desses créditos de carbono no mercado. Então, as práticas ESG, elas são, de fato, e elas devem ser a referência para qualquer companhia que precise de sustentabilidade, que queira permanecer no mercado. Qualquer investimento hoje, qualquer investidor hoje, ele olha basicamente para as práticas de ESG de uma empresa para definir o seu aporte, o seu investimento. Então, é uma questão de sustentabilidade da empresa a partir de uma estratégia com as premissas ESG. Muito obrigada. Gente, é isso. A gente está encerrando essa mesa, que trouxe para a gente o ideal de que qualquer estratégia rumo à economia de baixo carbono deve proteger os grupos sociais marginalizados, quem tem menos capacidade de absorver impactos climáticos, e assegurar também que esses grupos sejam ouvidos como potência, né? Discutir com eles soluções baseadas na natureza. Deise, Lívia, Lucas, muito obrigada por essa noite. Tenham todos uma boa noite. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite, obrigada. Obrigado, boa noite.